Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos estão bem? Estão felizes? Mais um ano, né? Chegou para a honra e glória do Senhor. E não tem lugar melhor que nós podemos estar reunidos, senão na casa de Deus, adorando ao nome do Eterno. Amém? Irmãos, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Enquanto os irmãos encontram, da minha parte, agradecer aos meus pastores. Deus abençoe vocês poderosamente, que esse ano possa ser um ano de conquista, que vocês venham alcançar os seus objetivos. Amém? Em nome do Senhor Jesus, agradecer toda a minha retaguarda, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente tem que dar honra a quem merece honra. Amém? Glória a Deus. Todos que encontraram, diga graças a Deus. Aleluia. Também eu não posso me esquecer. Ela não está aqui, ela não chegou ainda. Não sei se ela vai chegar a tempo, mas certeza que ela vai estar assistindo. Que a minha linda, digníssima esposa, né? Por esses dias a gente fez 1 ano de casado. Podia dar um glória mais forte, né, igreja? Aleluia. Tenho aprendido muito com a minha esposa, tem me ensinado bastante para a honra e glória do Senhor, 2 jovens que estão crescendo na presença de Deus. E contamos com as orações dos irmãos. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante, diz a palavra: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito enchia o templo. Acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria a sua face, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E um clamava ao outro, dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque estou arruinado, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque os meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Versículo de número 7. E ele colocou sobre a minha boca e disse: veja isto, tocou os teus lábios e a tua iniquidade é removida, o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? A quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou eu, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, irmãos, coloca a mão sobre o seu coração, não anulando a oração que foi feita do pastor, mas dando continuidade. Aí do seu lugar começa a agradecer ao Senhor pelos grandes feitos que Ele tem feito sobre a sua vida. Você passou do ano de 2025 para o ano de 2026 com saúde, reunido com a sua família, com alegria. Então é um gesto de a gente agradecer ao nosso Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Esse nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, é infindável, infalível são os seus planos para conosco. É o Senhor que criou os céus e a terra. Foi o Senhor que guiou aquele povo sobre o deserto. Durante a noite guiou aquele povo com uma coluna de fogo, e durante o dia guiou com uma nuvem, para que não queimasse naquele sol quente. É o Senhor em todos os detalhes cuidando da sua vida. Será que nesse momento você pode engrandecer a esse Todo-Poderoso? Por quê? Porque Ele é o princípio e o final. Ele é o alfa e o ômega, e Ele já se faz presente nessa casa. Só basta você abrir a sua boca e começar a engrandecer a esse Deus, porque Ele já se faz presente ao nosso meio. Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor.
seja, meu Pai, liberdade ao nosso meio, Pai. Tenha liberdade ao nosso meio de operar os teus milagres, a tua grandeza, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, se possui alguém aqui ou alguma enfermidade, Senhor, que venha ser retirada em nome do Senhor Jesus, Pai. Se porventura alguém se encontra escasso, encontra em cárcere, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aprisionado pelas correntes do maligno, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te pedimos, Senhor, que todo mal venha bater em retirada, todo espírito de sonolência, todo roubador de palavra, toda inquietação agora, Senhor, seja repreendido em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas eu te peço nessa noite, cerca esse ambiente com os teus anjos, Senhor. Senhor, que é o ponto, meu Deus, que os que estão de dentro não consiga sair e os que estão de fora não consiga entrar, mas que o Senhor, meu Pai, possa, Senhor, alcançar o outro lado. Senhor, todo esse bairro, Senhor, levanta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o seu assento. Dá um sorriso bem bonito para esse irmão que está ao seu lado. Fala para ele, ano de 2026 é ano de relacionamento. Eita Deus, ano de 2026 é nova experiência com Deus. Eu vim como profeta nessa noite profetizar sobre a sua vida. Você vai viver nesse ano que ninguém nunca viveu na presença do Senhor. Eita Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, uma palavra muito conhecida, Isaías capítulo de número 6. Os irmãos conhecem melhor do que eu mesmo. Conhecemos o profeta Isaías pela sua eloquência, pelo seu determinado conhecimento. Um profeta que conhecia sobre a agricultura, um profeta que conhecia sobre a política, um profeta que conhecia sobre as batalhas. Em tudo, em todas as suas visões, Isaías ele sempre está narrando algo diferente. E o que diferenciava Isaías dos demais profetas do seu tempo, do Antigo Testamento, é a forma que ele se expressava. Palavra jamais vista no Antigo Testamento, senão na vida de Isaías. E Isaías começa o seu ministério a partir do reinado de o rei Uzias, filho de Amazias. E para que a gente entenda um pouco melhor essa história, eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 25. A Bíblia vai falar acerca do rei Amazias. Rei Amazias começa a reinar o povo de Judá aos seus 25 anos de idade. Começa a sua jornada, a sua trajetória no seu reinado aos seus 25 anos. E algo já me chama muito a atenção no versículo de número 2 de 2 Crônicas, capítulo de número 25, que a palavra diz: e ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração perfeito, em outras traduções, com o coração íntegro. E aqui já me chama a atenção: como assim, Senhor? Algo que me fez perguntar a Deus, ao Espírito Santo: como eu posso fazer algo que seja reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro, não com o coração reto, com o coração perfeito? E lendo essa história, a gente vê que ele realmente conhecia das leis. Vendo essa história, a gente vê que ele era um homem que estava dentro da sua cultura. Ele conhecia a tradição e conhecia as leis que regiam o seu país. A palavra diz que quando ele toma o seu reinado, que ele entra como rei, diz a palavra que agora ele vai matar os seus servos que assassinaram ao seu pai. Só que, como diz a lei em Deuteronômio, ele só mata somente os pais. Como está escrito lá, os pais não pagarão pelos pecados de seus filhos, e os seus filhos não pagarão pelos pecados de seus pais. Então, seguindo essa lei,
vai dizer a Bíblia que agora ele mata os servos que assassinaram o seu pai. E nisso a gente já vê que aquele homem estava realmente fazendo o que estava de acordo com a lei de Deus. Ele estava agradando aos olhos do Senhor. Aleluia. Vai dizer a Bíblia agora que o rei Amazias, ele vai a uma guerra contra os edomitas. Ele vai guerrear contra os edomitas. Só que os edomitas não é qualquer pessoa. Não é um qualquer povo, mas é um povo de grande número. E para que ele não vá sozinho, ele faz um convite ao povo de Israel, pagando a eles 100 talentos. E chamando eles para que eles acompanhem a guerra contra os edomitas. Diz a palavra agora que o Senhor vai levantar um profeta e dizer com o rei Amazias: ó rei, não permita que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Porém, se tu quiseres que vá, sede forte para a batalha. Deus te fará tombar diante do inimigo, pois Deus tem poder para socorrer e para lançar por terra. Aleluia. Vai dizer Amazias, olhando para o profeta: tá, mas e acerca dos talentos? O que eu farei acerca dos talentos, dos 100 talentos que eu entreguei ao povo de Israel? Linda é a resposta do profeta em dizer: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. E aqui, pastor Marcos, já me chama a atenção pelo simples fato que Amazias, ele não está assegurado. O seu coração não está em Cristo Jesus. Ele não está em Deus. O seu coração está diante dos olhos dele. Está diante das coisas que ele enxerga. Porque a gente lendo o texto, nós se depara com a resposta de Amazias para o profeta: mas o que faremos dos 100 talentos as quais dei ao exército de Israel? Você vê que a segurança dele não está na palavra que o profeta liberou sobre a vida dele. E se tem uma coisa que o crente cristão nos dias atuais se alegra, é ter a certeza de sair debaixo do seu teto com a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, com a promessa que ele liberou sobre a sua casa. Porque se Deus prometeu que vai cumprir, ele vai cumprir. Só que Amazias não está segurado na palavra que foi liberada da boca do profeta. Não, Amazias está segurada sobre os talentos que foi entregue ao exército de Israel para que ajudasse. E é aqui que você enxerga a brecha que foi aberta. Quando Amazias escuta a resposta do profeta, ele dá continuidade. Vai ao povo de Israel e fala: volte para trás. Mas se tem um problema grande aqui, é esse. Por quê? Porque um soldado que se prepara para a batalha, está pronto para começar a guerra, e você olha para ele dizendo que é para ele recuar, que é para ele retroceder, algo dentro dele desperta. Por quê? Porque quando um guerreiro se levanta, ele se levanta que é para ele guerrear. Meu Deus. Agora Amazias olha para aqueles homens a qual ele tinha chamado e convidado para ir. Ele fala: não, retroceda a sua terra, volte para onde que vocês veio, porque a gente vai à guerra sozinho. Isso demonstra obediência acerca da palavra que o profeta liberou. Isso é muito importante. Como foi dito ontem pela pastora Neide, a gente é rodeado e temos que ser obediente em tudo para que a promessa se cumpra. Amazias começou bem. Só que, como eu disse, o problema estava no seu coração. É que nos dias atuais, pastor Reinaldo, tem muita gente com a fé firmada nas pessoas que estão ao seu redor. Pregador, você está dizendo que nós não podemos ter referência? Não, não é isso, não me interprete mal. Sim, nós temos que ter grandes homens de Deus como referência. Só que Amazias está sendo influenciado pelo ambiente que ele vive, pelas leis que regem o seu país, pelas leis que regem o povo que ele lidera. Amazias está sendo influenciado pela cultura que ele cresceu e ele viu, pela tradição que ele vive.
E qual que é o problema aqui de eu ser influenciado pelo ambiente? É que quando Deus dá a oportunidade de você ter acesso a outros lugares, você desvia do propósito. Meu Deus, eu vou repetir isso daqui de novo. Quando a sua fé está estabelecida sobre o homem, quando Deus te dá a oportunidade de ter acesso a outros lugares, você desvia do propósito a qual Deus te chamou. Amazias se levanta, prepara o povo de Judá, eles vão partir para a guerra. Quando eles vão para a guerra, acontece tudo conforme o profeta havia dito. Eles estão indo para a guerra, eles vencem a guerra, derruba 10 milhares dos edomitas e muito mais além. Aí diz a palavra que a soberba, ela entra no coração de Amazias. Porque o homem que não reconhece o lugar que ele saiu, e para o lugar que ele foi, ele não reconhece que foi Deus que tirou ele de lá e colocou ele em determinado lugar. O que era para ser vitória acaba se tornando soberba. E como disse o proverbista, a soberba procede à ruína. Ei, quando a soberba entra no seu coração, é nítido que a arrogância toma conta dentro de si. Agora Amazias fica cego. E diz a palavra, no versículo de número 14: ora, sucedeu depois que Amazias chegou do massacre dos edomitas, que ele trouxe os deuses do filho de Seir, e os ergueu para serem os seus deuses, e se curvou diante dele e queimou incenso a eles. A pessoa, quando ela tem a fé fingida, a fé fraca, ou a fé estabelecida naqueles que cercam ele não consegue se manter de pé diante da circunstância. Como assim, pregador, eu vou melhorar? É que quando tem uma oportunidade, as amizades do mundo chamam ele, vamos ali, vai ser só uma conversa, só um diálogo. Ele entra nesse diálogo, ele entra nessa conversa, oferece uma bebida aqui, oferece um fumo ali. Essa pessoa vai entrando e mal percebe que ela está caindo, que ele está caindo. Por quê? Porque não tem a fé estabelecida no Senhor, não tem a fé estabelecida na palavra. Ele vai por aquilo que ele vê, por aquilo que ele enxerga. E se aqueles deuses estão prometendo riqueza, fartura a ele se entrega, ele entrega a sua vida pelo prazer momentâneo, pelos prazeres e pelas concupiscências da sua carne. É o que o mundo tem feito nos tempos atuais, com gente que não tem estabelecido a sua fé naquele quem verdadeiro te chamou, naquele que entregou a revelação verdadeira da palavra. Tem gente crendo em Jesus somente pela revelação que recebeu do altar. O Senhor está levantando uma geração que está estabelecida na palavra que está sendo anunciada, no verdadeiro evangelho que está sendo pregado. Como Cristo Jesus, ele disse: quer vir pós mim, negue-se a si mesmo. Não é mais as suas vontades, não é mais os seus desejos, mas é o que eu te chamei para você viver. Só que toda atitude gera uma consequência. Fala para o irmão que está ao seu lado, toda atitude. Fala com fé para ele, toda atitude gera uma consequência. E o problema é de qual lado que você está. Você está do lado daquele que pode fazer você vencer a guerra? Ou do lado ao contrário? Porque enquanto, como eu disse, Amazias, ele fala para o povo de Israel voltar, retroceder para trás. E quando você desperta um soldado para a guerra, não tem como você falar para ele, volta para trás, recua, que agora não é hora. Aquilo despertou a ira no coração do povo de Israel, pastor. E aquele povo não queria voltar de mãos beijadas. Eles não queriam voltar de qualquer jeito. Já que vocês nos chamaram para a guerra, enquanto vocês estão indo guerrear lá, a gente vai tomar a sua cidade do lado de cá. E qual que é o problema da pessoa que se torna soberba e arrogante? Qual que é o problema? É achar que sempre está na frente.
Mas uma coisa eu aprendi, que por mais que você se ache esperto, sempre vai ter um esperto mais à frente de você. Então, como diz o profeta, dá uma segurada na sua emoção, porque você não é maior e nem melhor do que ninguém. Não é porque Deus te levantou um pouquinho que você tem que se achar alguma coisa. Meu Deus. Enquanto Amazias está guerreando contra os edomitas, o povo de Israel está entrando dentro de Judá, derrubando as muralhas, saqueando toda a cidade. E eles voltam, eles retornam à cidade deles. Quando Amazias volta com os deuses, o Senhor é tão misericordioso, benigno, que Ele leva o seu profeta de novo. E Ele fala: por que tem buscado os deuses do povo, a quais não puderam livrar o seu próprio povo da tua mão? Eu acho muito lindo isso, pastor Marcos. É mais ou menos o profeta olhar para aquele rei e dizer: Amazias, como é que você pode estar dentro do seu reino, pregando, falando que vive tal coisa, mas quando você pisa em outra terra, você começa a viver outra? Eu vou melhorar isso daqui, eu vou trazer para os dias atuais. Amazias, como é que você entra dentro da igreja dizendo que é crente, mas quando pisa no mundo, chega final de ano, você bebe uma cachaça, dizendo só falando que é uma cerveja, dizendo só que é um momento. Ei, Amazias! Só que o problema do soberbo, o problema do homem arrogante é que ele já está cego espiritualmente. E todas as vezes que eu e você rejeita uma correção espiritual, há uma consequência, há uma penalidade. Olha a resposta de Amazias para eles. Aleluia, versículo 16. Esse sucedeu enquanto ele falava, ele nem deixou o profeta terminar, ele disse: fizeram-te por conselheiro do rei? Fizeram-te por conselheiro do rei? Refreia-te, porque serias tu ferido. É Amazias olhando para o profeta e dizendo: quem pediu a sua opinião em alguma coisa? Quem está te perguntando alguma coisa? Só que o profeta, ele sempre tem uma resposta preparada. E ele responde a Amazias: tudo bem, você não quer receber meu conselho? Tá legal, só que assim, eu estou te liberando uma palavra. O Senhor, Deus decidiu que Ele irá destruir o seu reinado. Deus irá destruir você, por conta da sua arrogância, por conta da sua soberba. Agora diz a palavra que, tendo ele visto tudo que Israel tinha feito na sua cidade, vai dizer a palavra que Amazias, ele envia um mensageiro a Joás, dizendo: vem, vejamos face a face. Só que Joás é um rei de belo entendimento, de grande entendimento. E a resposta de Joás para Amazias é: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha como esposa para o seu filho. E ali passa um animal selvagem que estava no Líbano e pisoteou o cardo. É mais ou menos Joás dizendo: você não é porque você venceu a guerra contra os edomitas, você está com o peito todo estufado, achando que pode vencer todas as batalhas. Quem te deu essa vitória foi o Senhor, o Deus dos exércitos. Meu Deus do céu. Só que o seu ego inflou tanto, seu peito estufou tanto, que você está achando que você pode ir com qualquer um. É melhor a resposta adiante. Versículo 19. Eis que feri os edomitas, e o teu coração exaltou-te a se gloriar. Fica agora em casa, porque mexerias com a tua dor, para que caia saber tu e Judá contigo. Ei, presta atenção na atitude que você está tomando. Você não vai somente causar desgraça para sua casa, não. Você vai causar uma desgraça para todo o Judá. Ei, é porque uma atitude que você decide tomar aqui, você gera consequência para todos aqueles que te cercam. Jesus está falando nessa noite com alguém: toma cuidado com a atitude que você vai tomar. Toma cuidado com o passo que você vai tomar. Toma cuidado, porque nem toda atitude que você vai tomar possa ser a certa. E toda atitude que você toma gera consequência.
E não é somente você que sofre, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Só que dominado pelo seu ego, cego espiritualmente, ele decide partir para a guerra, causando assim o final do seu reinado. Agora vai se levantar um pequeno jovem, cujo nome é Uzias. E eu paro e começo a conjecturar essa história. Porque a palavra diz que Uzias, filho de Amazias, ele era somente um jovem. Um jovem que começou a reinar com 16 anos. E eu acho isso lindo. Porque não é a idade que me faz tornar um homem, pastor Marcos. Não é a idade que me determina a ser um homem de verdade. Mas é conforme eu assumo as minhas responsabilidades. Agora eu imagino aquele povo olhando para Uzias e dizendo: olha a besteira que o pai dele fez. Olha como é que a desgraça que o pai dele causou na terra de Judá. Agora coloca apenas um menino de 16 anos para liderar um povo. Eu começo a ver as palavras malditas sendo lançadas sobre a vida de Uzias. Só que ele vem na contramão de tudo. Aonde que as pessoas apontaram um dedo julgando, dizendo: apenas esse jovem vai fazer tudo isso acontecer. Apenas esse jovem vai fazer a diferença. Não. Como eu vou poder confiar em um jovem que não sabe o que é a vida direito? Como esse jovem vai subjugar esse povo? Homem de estatura, homens fortes. Como apenas um jovem de 16 anos pode liderar um povo desse tamanho? Só que não importa a idade, importa o coração. Enquanto o seu coração tiver retidão com o Senhor, em tudo que você toca, Ele se faz tornar próspero. Capítulo de número 26, versículo de número 5. E ele buscou a Deus nos dias de Zacarias, que tinha entendimento nas visões de Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Apenas com 16 anos, Uzias, ele começa a prosperar. Não só isso, ele começa a levantar o povo de Judá. Ele começa a erguer o seu povo. Ele começa a levantar grandes capitães. Ele começa a enfrentar os filisteus. Ele começa a enfrentar o povo de Gate. Ele começa a enfrentar os povos de Asdote. Aquele menino que só tinha apenas 16 anos, decidiu assumir as responsabilidades. O que o pai dele fez tudo de errado, ele contrariou toda a situação, toda a circunstância, assumiu a responsabilidade no seu peito e falou: eu vou ser a diferença da minha casa. Pregador, então você está dizendo que não tem idade para você se tornar homem ou mulher? Não. Como assim, pregador? Como eu me torno um homem, uma mulher? É a partir do momento que eu vejo que eu não preciso receber ordem para me fazer o que tem que ser feito. Meu Deus, eu vou repetir isso daqui de novo. É quando eu entendo que eu preciso fazer e as pessoas não precisam pedir. Eu só tenho a plena convicção que precisa ser feito. Como assim, pregador? Meus pais nunca me cobraram dentro de casa ter que arrumar um quarto, ter que arrumar um guarda-roupa. Meus pais dentro de casa nunca me cobraram ter que lavar uma louça ou ter que lavar roupa. Mas eu, quando decido mudar a minha forma de viver e quero passar a ser responsável, vendo que os meus pais estão trabalhando, chegam em casa cansado, qual é a minha atitude como filho que eu tenho que tomar? Se está bagunçado, eu tenho que organizar. Meu Deus. Se está fora de lugar, eu coloco no lugar. Alguém já pegou ali, alguém deu glória, eu vou liberar essa palavra aqui. É que se eu vejo que meu pai não está orando, eu começo a orar. É que se eu vejo que minha mãe não está lendo, eu começo a ler. Ei, eu sou a diferença dentro do meu lar. Eu sou a diferença dentro do meu ministério. Ai, a diferença começa dentro de mim. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Meu Deus. Oh, aleluia, Jesus. E quando você está disposto a mudar, o Senhor se torna próspero em tudo que você faz.
Por mais que a circunstância seja difícil, por mais que as pessoas apontem o dedo e falem, é para você parar, é para você desistir, não continua orando porque não vai dar certo. É palavra de todos os lados sendo liberada, dizendo que você não vai conseguir, que a promessa que o Senhor fez sobre a sua casa não vai chegar, mas o Senhor está olhando do céu. Filho, eu te torno próspero em tudo que você tocar a mão, em tudo que você tocar os pés. Deus me trouxe nesse ano de 2026 para liberar uma palavra e dizer, aonde que você chegar, eu irei fazer acontecer, porque você é promessa minha. Oh, aleluia. Glória a Deus. Os dias começam a fazer seus grandes feitos. Não só próspero, mas ele começa a ficar forte. Diz a palavra que até máquinas eles inventaram no seu tempo. Versículo de número 15, capítulo de número 26, você que está me acompanhando. E ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens, perito para estar sobre as torres nos cantos dos muros para atirar com flecha e grandes pedras. E o seu nome se espalhou muito longe, porque ele fora maravilhoso, ajudado, até que se tornou forte. Oh, aleluia. Só que como eu disse, existe um problema em todo o tempo, que é o ego humano. Que a gente começa a crescer um pouco na vida. A gente começa a subir um pouco o patamar. Começa a ter acesso a novos lugares. Começa a ter acesso a novas amizades. Começa a habitar em lugares que jamais esperaríamos. Começamos a ser presenteados por pessoas que jamais esperaríamos. Só que aí é que entra a arrogância do homem, se esquecendo de onde que o Senhor tirou e aonde que o Senhor levou e colocou. Recebe um cargo, recebe um título, recebe uma fama, e acha que porque tem um cargo, tem um título, tem uma fama, acha que pode passar por cima de todo mundo. Acha que porque está com o microfone na mão, porque está bem vestido, está com o carro do ano, acha que pode passar por cima de todo mundo e de todos. Ah, Jesus. Só que Deus me trouxe nessa noite para dizer, aquele que era rei, aquele que tinha toda a glória, ele se despiu, ele fez o menor da casa, ele se ajoelhou. E ele começou a lavar os pés dos discípulos. Ele se fez o menor da casa. E você, porque subiu um degrau acima, está se achando melhor que todo mundo. Eita Jesus. Deus trouxe uma palavra para este coração nessa noite de hoje. Aleluia. Versículo de número 16. Porém, havendo se fortalecido, seu coração ficou exaltado para a sua destruição. Porque ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, adentrou dentro do templo do Senhor, para queimar incenso sobre o altar do incenso. E o pior acontecimento que pode acontecer é esse, que pode ocorrer é esse. É que porque você acha que você tem acesso a lugares que você pode acessar todos. É que você recebeu uma oportunidade e você acha que pode pisotear todo mundo. É porque você subiu para pastor, subiu para presbítero, subiu para diácono, subiu para isso, para aquilo, você se acha melhor. Ai, que eu não vou mais ficar na porta por causa que agora eu sou pastor. Ah, porque eu não vou limpar banheiro porque agora eu sou presbítero. Ah, porque mas eu não vou servir ceia porque... Ah, Jesus.
E diz a palavra que agora Uzias, ele decide tomar o lugar do sacerdote. O rei se confunde com o sacerdote. O rei decide pegar o incenso em suas mãos e decide queimar incenso lá dentro do templo. Só que para todo Uzias soberbo e arrogante, tem um Azarias corajoso e valente para enfrentar. Toma cuidado aonde você pisa. É que porque você acha que subiu um pouco para a cabeça, se acha melhor que todo mundo. É porque subiu um pouco para a cabeça que você está sobre governo, que ninguém vai te confrontar. Toma cuidado, que tem muito Azarias escondido por aí. Tem muito Azarias que ainda coloca o dedo na cara e fala: tá errado, desce do altar porque tá em pecado. Toma cuidado porque ainda vai. Oh! Meu Deus! Azarias vê a situação de Uzias, manda ele parar. Só que o que eu acho impressionante, pastor Reinaldo, sabe o que é? É que o problema não está pegar o incenso em suas mãos, o incenciário. O problema não está entrar dentro do templo, missionária. O problema está quando ele é confrontado. Meu Deus do céu. O problema é quando ele é confrontado, que Azarias olha para Uzias e diz: Uzias, o que você está fazendo é errado, para com isso agora. A palavra diz que Uzias, ele dentro dele sente uma grande ira. O problema não está do lado de fora, o problema está dentro, o problema está no coração. O que precisa ser tratado não é a aparência. O que precisa ser tratado não é a vestimenta. O que precisa ser tratado é o ego humano. Enquanto você... Aleluia! Glória a Deus! Lembra do que eu disse? Volta lá atrás. Lembra do que eu disse? Todas as vezes que nós rejeitamos uma correção espiritual, a gente recebe uma condenação. E muitas das vezes que a gente rejeita essa correção espiritual, essa condenação ela vem exposta. Pregador, como assim? Deus expõe? Expõe? Se você ultrapassar o limite, Deus te expõe. E se tem um problema muito grande é esse. É que quando o nosso pecado ele é exposto, a gente fica envergonhado. Sabe o que acontece na história? Uzias ele fica irado com Azarias. Diz a palavra que ele é machucado com uma lepra em sua testa. Azarias e os 80 profetas olham para ele e vê o que a ferida faz em sua testa. A intenção dos sacerdotes é empurrar Uzias para que ele saia dentro do templo. Só que quando o nosso pecado ele é exposto, quando o nosso erro ele é exposto, a vergonha toma conta de si. Meu Deus do céu. O sacerdote nem se esforça para tirar ele dentro do templo. Ele se sente envergonhado e ele mesmo se retira. Ele mesmo sai de dentro da casa. Eu não sei quem vai pegar isso daqui. Eu não sei quem vai entender isso daqui. Mas eu preciso liberar essa palavra. Não deixa o tempo passar para que você volte com o seu coração em determinado lugar. O Senhor me trouxe nessa noite para dizer para alguém: é tempo de você voltar, filho. É tempo de você voltar, filha. É tempo de você reconciliar. Coloca a sua casa em ordem antes que não dê tempo, antes que você não consiga buscar mais. Busque enquanto pode se encontrar. Busque enquanto pode se achar, porque depois que não der tempo mais, o Senhor está falando nessa noite. Uzias sai de dentro daquele templo correndo, envergonhado pela sua atitude.
e o seu reinado se acaba, envergonhado. Um jovem que começou bem, um jovem que caminhou bem, um jovem que viveu bem, aleluia, fez grandes feitos, mas por causa da soberba e arrogância do seu coração, não viveu do jeito correto. E por tradição, não é algo definitivo, não é algo certo de eu afirmar. Uzias era supostamente primo de Isaías. E agora eu imagino a vida de Isaías, o seu ministério. Porque a Bíblia diz que o seu ministério, ele dá início ao início do reinado de Uzias. E como eu disse, muitas das vezes nós é influenciado pelo ambiente que nós vivemos, pela referência que temos ao nosso redor. E Isaías está desse mesmo jeito, sendo influenciado pelo seu primo, pelo seu tio, vendo as coisas, por ter um lugar lá ocupado, por estar dentro do reino, acha que ninguém pode o tocar, acha que ninguém pode o ferir. A sua segurança está sobre o homem, a sua segurança, a sua confiança está depositada no homem que está ocupando o reino terreno. Tanto é que Isaías, ele começa a pregar, começa a anunciar suas visões. E no seu primeiro capítulo, Isaías já vai começar dizendo: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu senhor. Porém Israel não conhece, o meu povo não pensa. Isaías está vindo atacando o povo de Israel, está vindo atacando o povo de Judá. Isaías está apontando o dedo, dizendo que o que tem que ser feito, isso e aquilo. Isaías olha e está dizendo: ai da sua alma, ai do perverso, ai dos que casam, que unem casa, ai dos que levantam cedo pela manhã, para que eles possam seguir a bebida forte, ai dos que puxam a iniquidade com suas cordas, ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, ai dos que são sábios seus próprios olhos, ai dos que são poderosos para beber vinho, homens de força para misturar bebida forte. Isaías está pronto e preparado para apontar o erro dos outros. Isaías está seguindo os passos do seu primo Uzias. Isaías está apontando o erro de todo mundo, está se achando, está confortável, está no seu lugarzinho bonito. E é aí que eu acho algo extraordinário, que Uzias morre. Aí eu te faço a pergunta: quem é necessário morrer para que aconteça a grandeza? Que grandeza aqui? É aí que ele contemplou a visão. Que visão? Oh Espírito Santo! E no ano em que morreu o rei Uzias, Jesus, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e exaltado, e o seu séquito encheia todo o templo. Sabe o que eu acho extraordinário? Oh, aleluia! É que a Bíblia vai falar que acima estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, aleluia, cada um tinha 6 asas. Oh Espírito Santo, com 2 cobria a sua face, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Aleluia, Jesus. E eu olhando esse texto, algo me chamou muita atenção. Por quê? Porque 2 cobria a sua face. E quando nós falamos que cobrimos a nossa face, a gente está falando de cobrir os nossos olhos. E quando cobre os nossos olhos, nós não conseguimos enxergar o que vem adiante da gente. E não só isso, cobre também os nossos pés, impedindo que a gente vá e ande para frente. Só que com 2 voava. É aí que eu lembro de uma passagem de Isaías, capítulo 40, versículo de número 30 e versículo de número 31. Até os jovens perdem as forças e se cansam, os rapazes tropeçam de tão exausto, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não se cansa, caminham e não desfaleçam. É o Senhor olhando para Isaías: Isaías, enquanto a sua confiança estiver no trono dos homens, você vai andar de qualquer maneira, você vai andar de qualquer
qualquer jeito. Mas quando a sua confiança estiver naquele que está entronado entre os tronos, entre os céus, ei, você voa como águia, você corre e você não se cansa, você anda e não se fadiga. É o Senhor olhando. Isaías, você tem que depender de mim e não do homem. A sua confiança tem que estar em mim e não no homem. Meu Deus, segura. Aleluia, Jesus. Só que o melhor está por vir. O homem que tanto estava apontando o pecado de todo mundo, o homem que só olhava o erro dos outros, o homem que só condenava a prática dos outros, ele olha para dentro dele e ele fala: ai de mim. Ah, meu Deus, alguém pegou. Ai de mim, porque eu vou perecer. Oh, aleluia. Isaías sentiu algo diferente. O que ele sentiu, pregador? Ele sentiu que ele é o miserável, ele é o pecador, ele é o falho, ele que depende da graça. Sem a graça ele não consegue, sem a graça ele não vai a lugar nenhum. Sem a graça... Isaías está querendo pregar, está querendo apontar, está querendo falar de alguma coisa, mas examine você a si mesmo, Isaías. Será que você está na condição de alguém olhar para você e falar: você é referência, Isaías? Será que você está na condição, Isaías? Será que sua vida está no altar, Isaías? Isaías reconhece: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E quando você reconhece que tem algo sujo e precisa ser purificado, é quando o anjo recebe a ordem do céu. Vai, porque ele reconheceu. E diz a palavra que os serafins pegou a brasa que tinha no altar com a tenaz e encostou os seus lábios e purificou. Agora você está pronto, Isaías. Agora você pode ir. Sabe o que eu acho lindo, pastor Marcos? É que a palavra fala que depois que ele foi purificado, ele escutou. Antes ele via, antes ele recebia a palavra, só que agora ele escutou, pastor Reinaldo, ele escutou a palavra do Senhor, ele escutou a voz que saía de dentro do trono. Ei, quem poderei nós enviar? Isaías está olhando para o céu e dizendo: envia a minha. Eita, Jesus, eu não sei quem vai pegar, mas o Senhor me trouxe nesse dia de hoje, no ano de 2026, dia de número 5, para dizer para alguém: você está preparado, Isaías? Eu te levanto para levar minha palavra. Eita, quem tem mão para levantar e receber essa palavra? Eu te levanto para anunciar meu evangelho, Isaías. Eu te preparo para algo muito maior, Isaías. Meu Deus. Glória a Deus. Isaías entendeu o que o seu tio Amazias, não entendeu. Isaías entendeu o que Uzias não entendeu. É muito bom a gente ser cercado por referência, mas muitas das vezes a nossa referência é falha. A nossa fé não pode estar estabelecida no que a gente vê, mas a nossa fé tem que estar estabelecida naquilo que nós cremos. O ministério de Isaías até começou antes, mas ele só tem a oportunidade de ter o acesso ao Senhor quando Uzias morre. E eu fico com essa mensagem aqui e te faço uma pergunta: o que é que tem impedido você e eu de escutar a voz do Senhor? O que é que tem impedido de fazer eu e você se aprofundar mais e mais naquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Eu relatei a história de 3 homens aqui. A gente está correndo para 2026, já começamos 2026. E o Senhor está fazendo essa pergunta. Eu sei que vocês esperavam algo diferente, talvez um milagre, algo maior. Mas eu quero que vocês saiam daqui com essa reflexão.
O que eu tenho feito para matar os dias que habita dentro de mim? O que eu tenho feito para que realmente eu viva aquilo que Deus me chamou para viver? Aleluia, Jesus. E desde já eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvam ao Senhor.